Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula aqui na nossa Semana do Reiki. Hoje a gente está na nossa aula de número 12. A gente vai falar sobre uma técnica muito poderosa para potencializar aí o nosso canal energético. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Boa noite, Norcília. Boa noite, Cida. Boa noite, Lorena. Tá me assistindo hoje. Que legal você tá aqui hoje, Lorena. Saudade de vocês. Boa noite para todos vocês que estão entrando aí agora para nossa 12ª aula, em que a gente está conversando sobre o Reiki, sobre as técnicas do Reiki. Então eu estou trazendo para vocês os ensinamentos básicos do básico, para que todas as pessoas possam realmente se sentir conectadas com a energia, conectadas com o seu próprio ser, conectadas com a fonte criadora, conectadas em si com esses ensinamentos advindos da prática do Reiki. Então, quando eu proponho uma semana em que eu chamo de Somos Todos Reikianos, é justamente para recordar todos nós, sem distinção nenhuma, que todas as pessoas são seres energéticos. Todas as pessoas canalizam, todas as pessoas percebem, captam, armazenam e distribuem energia. Então, esse é o nosso foco aqui trabalhando com vocês nessa semana de Reiki. E hoje, para a gente, aqui na nosso penúltimo encontro da semana do Reiki, né? Amanhã a gente encerra as nossas aulas dentro desse contexto propriamente dito, né? Mas a gente vai continuar conversando, vai continuar falando sobre energia, sobre conexão, sobre meditação e tantos outros assuntos, né? Mas aí de uma forma mais geral e contextualizada a cada tema. E hoje eu separei pra gente falar sobre uma técnica que não é propriamente dito uma técnica de Reiki, mas é uma técnica que ajuda muito os praticantes de Reiki, que é uma técnica que a gente chama de grounding, ou aterramento, ou enraizamento, para que a gente vá treinando um pouco isso, tá bom? Porque é uma técnica que advém da bioenergética e assim, esses conhecimentos são muito ancestrais. Então a gente encontra, por exemplo, a técnica de ground, de enraizamento, de aterramento, dentro das práticas de Tai Chi e de Qigong. E isso a gente vem lá da China, né? São os ensinamentos mais voltados ali para o Oriente, a China, Japão. O próprio yoga tem exercícios de aterramento também. Então a gente busca, né, melhores ferramentas, mais recursos para que a gente potencialize o nosso canal energético, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar, eu quero só recapitular algumas coisas que a gente já conversou. Então, a gente já teve 11 encontros aqui. A gente já falou sobre conceitos do Reiki, né? A gente já falou sobre frequência, sobre a importância do movimento dentro da prática energética. Então, é um movimento tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Então, é um movimento de todo o corpo em si. A gente já falou sobre as diferenças entre psicoterapia e terapia integrativa e onde é que o Reiki se encaixa dentro dessas práticas, né, integrativas, psicoterápicas, para que a gente contextualize. A gente já falou sobre a função dos chakras ou dos centros de força, a gente falou sobre cada um dos chakras aqui, a gente falou sobre Reiki e Mindfulness. Eu tô só recapitulando para as pessoas que estão chegando, novas aí, já compreendam o caminho que a gente já trilhou, né, que a gente já andou alguns passos aqui. Então a gente falou sobre Reiki e Mindfulness, a importância da prática da atenção plena, da presença, né, da consciência plena dentro do contexto de Reiki, quando a gente está praticando, quando a gente está canalizando a energia, quando a gente está colocando isso em prática. A gente falou também sobre a filosofia do Reiki, como utilizar os princípios do Reiki para transformar padrões da nossa vida, padrões comportamentais. Então a gente utiliza os princípios para fazer essa transformação de pensamentos, de emoções, de comportamentos, para aí sim a gente tomar novas atitudes no nosso contexto, na nossa vida. A Siri sendo ativada nesse momento. Não encontrei isso, não é? Nesse momento, todas as vezes a Siri é ativada, né? Impressionante. A gente falou sobre
autotratamento como autocuidado, é sinônimo de autocuidado, porque como eu disse lá atrás, o Reiki é uma técnica de aprimoramento dessa técnica de autocuidado. Então, um dos primeiros pilares que a gente aprende no Reiki é se autotratar, é se auto-perceber, é se sustentar nessa questão da energia no nosso corpo. Então, a gente precisa se cuidar através do autocuidado, da autoaplicação, como sugere Mikao Usui. A gente falou sobre a missão dos praticantes de Reiki em tempos de crise. Então, eu falei sobre a missão dos reikianos de nível 1, a missão dos reikianos de nível 2, a missão dos reikianos de nível 3A, a missão dos reikianos de nível 3B. A gente passou falando separadamente de todas as missões aí, né? De uma forma geral, a missão é recordar dos princípios, é vivenciar os princípios, é ensinar os princípios, é aplicar Reiki à distância, nível 1, nível 2, nível 3, elevar a vibração de uma forma coletiva, auxiliar nessa elevação da energia. Então, a gente falou também sobre os sinais, né? Quando você está pronta, quando você está pronto para aprender e a praticar Reiki, né, na sua vida, seja de forma voluntária, seja de forma profissional, ou seja apenas no contexto da sua individualidade, no seu contexto do seu mundo interno, né? Quando é que você está pronta ou pronto para aprender e a praticar Reiki aí na sua vida? E o que eu posso fazer com Reiki, né? Quando eu sou reikiana de nível 1, o que eu posso fazer no nível 1 de Reiki? A gente conversou sobre isso na 9ª aula. Na 10ª aula, a gente fez uma prática de meditação guiada, foi uma aula mais rápida, mais sucinta, né? mais prática, em que a gente fez uma meditação guiada aqui ao vivo, para que a gente pudesse praticar e ter essa experiência do autocuidado, limpando, curando, restaurando a energia do nosso corpo de uma forma geral. A gente falou sobre os benefícios da sintonização de Reiki, nível 1, na aula passada, que foi a aula de ontem. E hoje a gente vai falar sobre ground, né? E ground, como é que eu percebo que está faltando aterramento na minha vida? Como é que eu percebo que eu não tenho enraizamento? Então, alguns sintomas podem ser percebidos quando eu não tenho essa conexão, quando eu estou sem raiz, né? Então, um dos principais sintomas que a gente percebe quando a gente fica sem raiz, sabe aquela coisa, parece que eu estou sem chão, estou flutuando, né? Então, o primeiro sintoma que a gente observa essa coisa, parece que eu tô com a cabeça nas nuvens, parece que eu tô flutuando, parece que eu tô sem chão, né? Tô aérea. Essas são falas de pessoas que estão sem esse ground, sem esse enraizamento. Então, esse é um sintoma, né? Parece que eu tô aérea, parece que eu tô distante, parece que minha cabeça tá um pouco tumultuada, eu não tô conseguindo, né, de certa forma, me recordar das coisas com facilidade, parece que eu tenho uma memória ali mais enfraquecida, então eu fiz determinada coisa, eu acabei de fazer e já esqueci. Então, o que significa isso? Eu tô aérea, eu tô muito aqui, né? Como eu fico dizendo, às vezes, quando para ensinar para ficar mais fácil, é como se eu ficasse muito aqui em cima, né? Então, eu fico sem conexão com a terra, eu fico sem esse enraizamento, sem esse ground. Eu bato nas coisas, né, com frequência, eu tenho pequenos acidentes assim que a gente começa a observar que é por falta de atenção, por falta de estar presente, por falta de estar ancorada. Então, isso são alguns sintomas que a gente pode notar que a gente está sem base, sem enraizamento, sem aterramento. E esse enraizamento, por isso que eu disse desde o início, né, essa técnica chamada de grounding, é uma técnica que não é propriamente dita das práticas do Reiki. Como eu disse para vocês, essa técnica que a gente chama de grounding, ela é utilizada há muito tempo em outras abordagens, especialmente as abordagens orientais, da yoga, do tai chi, do qigong. Então, a gente tem muito
A gente percebe muito essas práticas dentro desses contextos, porque tem muito exercício em que a gente se conecta com esse enraizamento. Os próprios exercícios nos levam a ter essa percepção de enraizamento, literalmente, né? E aí, mais recentemente, a gente tem as práticas que também trazem essa percepção do enraizamento, que é a bioenergética, com o Alex Owen. Então, ele traz essa percepção dos movimentos, de trabalhar o corpo, fisicamente falando, para ativar essa percepção de ground, de enraizamento, de aterramento. Então, dentro do Reiki, como a gente tem muitas práticas meditativas, muitas práticas de atenção plena, a partir do momento que eu começo a exercitar essa prática de atenção plena, naturalmente eu preciso me aterrar. Então, quando a gente pensa em ground, a gente está pensando de uma conexão e, ao mesmo tempo, de um equilíbrio entre as energias que eu capto do céu, ou seja, eu capto a energia, né, do alto, mas eu também preciso estar enraizada, para que esse canal, de fato, flua energia constantemente do céu e da terra. Se eu fico só aqui na percepção de céu, recebendo energias do alto, parece que eu fico sem raiz, eu fico sem chão, eu fico sem enraizamento. Então, o canal nosso energético, ele tem que ter esse movimento de entrada de energia pelo chakra coronário, que são os chakras superiores, e também esse enraizamento, esse ground, esse aterramento para que eu capte a energia da terra através dos meus chakras básicos. E essa captação da energia, da energia da terra em si, ela vem com exercícios de enraizamento, porque é os nossos pés, a sola dos nossos pés, que captam essa energia. E como eu disse lá na aula de número 1, eu dei essa explicação. O Reiki é essa ativação desse canal em que flui a energia do céu e da terra e eu irradio. Então, no meu coração, eu recebo no chakra, a partir do chakra do coração, que é a engrenagem que faz essa rotação da energia, onde a energia do céu e da terra se encontram, e a partir daqui eu irradio, eu emando energia dentro da prática do Reiki. Então, falar de ground para os praticantes de Reiki é muito importante, porque auxilia nesse processo de captação da energia da terra, porque senão a gente fica só aqui, né, no plano da mente, no plano dos chakras dos superiores, e a gente esquece da base. E sem base, gente, sem raiz, é quase que impossível a gente ter um canal potente, fortalecido. Imagina uma árvore. Uma árvore, ela tem a copa e ela tem as raízes. Imagina se ela tem uma copa enorme e não tem raiz. Dá um vento, sopra qualquer coisa, o que acontece com essa árvore? Ela vai junto, porque ela só tem a parte de cima, né? Agora imagina que a copa da árvore é a representação espiritual. Então, se eu quero potencializar a minha conexão, a minha conexão com a parte espiritual, o meu desenvolvimento espiritual, digamos assim, se eu estou almejando ter uma copa enorme, e aqui entendo a copa da árvore como uma representação do plano espiritual, eu preciso ter raízes proporcionais ao tamanho da copa dessa árvore. Porque senão vai acontecer só que eu fico só na esfera da mente, né? E eu não tenho essa conexão com a terra. Então, se eu quero elevar, eu preciso também aprofundar. E é isso que faz os exercícios de ground. Fica claro para vocês até aqui, isso que eu tô falando. Quando eu faço esse exercício de aprofundar, de criar raiz, de aterrar, de enraizar para receber e captar mais a energia da terra, o que acontece com o meu corpo, fisicamente falando, e energeticamente falando também? O meu corpo, ele entra em ressonância com a frequência daqui da Terra, né, desse pulsar. A gente tem uma ressonância que é magnética própria da Terra,
Então a gente entra em ressonância com esse ritmo, com essa ressonância, com essa energia. O nosso corpo, naturalmente, esse sistema bioenergético se alinha, porque a gente entra em ressonância com esse pulsar do qual a gente faz parte nessa dimensão. Então não adianta eu querer ficar só aqui em cima, né? Buscando as coisas do alto. Eu tenho que ter esse equilíbrio entre as duas energias, céu e terra. Então, quando eu aprofundo, quando eu aterro, eu entro em ressonância. E essa ressonância com o ritmo da terra me faz equilibrar os meus canais energéticos, é como o coração. Um bebê na barriga da mãe, o coração dele é mais ou menos no mesmo ritmo ali do coração da mãe. Existe um pulsar, né, que ressoa e eles se alinham. Então é mais ou menos isso que acontece com a gente também, que está aqui nesse planeta, nessa terra chamada Gaia, que nos recebe amorosamente nesse planeta. Então a gente vai equilibrando as nossas energias com o céu e com a terra, e assim a gente vai se alinhando. E aí é interessante a gente pensar, né, também, como eu já disse nos sintomas, a gente fica meio aérea. Quando a gente está sem raiz, parece que é difícil tomar decisões, é difícil pensar. Às vezes os pensamentos não são claros, a gente fica meio sem chão. Acho que essa é a palavra mesmo. Toda vez que eu fico muito aérea, eu já começo a fazer exercício de Tai Chi para ancorar. Porque eu sou uma pessoa, e aqui muitas pessoas que me assistem têm essa característica também, são pessoas que têm uma atividade mental muito forte. Então, por exemplo, eu estudo muito, eu leio muito, eu tô sempre trabalhando com a mente, porque eu atendo, atendo as pessoas no individual. Então, para aquelas pessoas que têm um excesso de atividade mental, é muito mais favorável que elas fiquem de vez em quando sentindo aí que tá ficando sem chão, ficando mais aérea. Então, uma das coisas que faz a gente perder essa conexão com Gaia, com esse ritmo, com essa ressonância, com essa raiz, é justamente o excesso de atividades mentais. É como se eu ficasse só aqui, ó, na esfera da razão, da mente, e aí começa a vir aquele monte de pensamento, e eu fico nesses pensamentos, eu engajo nesses pensamentos, eu não saio dessa ruminação mental, e eu fico só aqui, na esfera dos chakras superiores. A gente poderia dizer que a gente fica meio que aquela imagem do cabeção, né? Só na mente, e é só mente. E quando eu fico assim, é como se eu estivesse soprando um balão. Eu tô lá soprando, esse balão tá enchendo, daqui a pouco ele flutua, vai embora, né? Se ele não estoura, para variar, porque às vezes fica tão cheio que estoura. Então, para a gente perceber no dia a dia, quando tiver com excesso de atividades mentais, excesso de pensamentos, excesso de ruminação, a gente está trabalhando muito mais esses centros de força superiores. E às vezes esses centros de força estão trabalhando no excesso de atividade. Então fica desequilibrado o seu corpo energético. Lembra da aula em que a gente falou do chakras? Então é mais ou menos isso que a gente tem que alinhar, para que a energia não seja totalmente direcionada para cá, porque senão vai só ficar nessa esfera mental que vai gerando para você ao longo prazo uma falta de enraizamento, uma desconexão com as raízes, com essa profundidade que alinha todo o canal. Tudo bem? A Nelly tá ali perguntando, esse aterramento é feito através de técnicas? É feito através de várias formas, Nelly. A gente tem técnicas para fazer isso, que a gente vai fazer aqui hoje, ao final da nossa live. Eu vou ensinar uma técnica, uma possibilidade que pode ser feito isso, né? De formas mais simples, mas todo e qualquer exercício que a gente trabalha com os chakras, e principalmente com os pés, a gente já começa a acionar essa questão do aterramento, do enraizamento. Então, por exemplo, pé no chão. Sabe aquele ditado da avó? Menino, tá dando choque, né? Coloca o pé no chão para dar uma descarregada, porque a gente faz aterramento também quando a gente se sente com excesso de energia. Então, eu preciso colocar o pé no chão.
É uma das possibilidades mais simples e práticas de fazer aterramento. Então, ao invés de ficar andando só com o pé calçado, com borracha, bota o pé no chão. Andar descalço é uma prática de aterramento. Uma outra prática de aterramento que as pessoas fazem bastante e também ajuda nesse aterramento é a jardinagem, é cuidar de planta. A Mônica Medeiros, eu até postei um vídeo dela hoje aqui nos meus stories, ela canaliza um ser espiritual chamado Sheiliana. E a Sheiliana, sempre que ela faz palestras, responde perguntas, né? Pergunta-se para ela como é que é a oração lá no planeta dela, lá na dimensão na qual ela faz parte. E a Sheiliana sempre responde que o jeito de orar, o jeito de se conectar com o sagrado, com o divino, é através da jardinagem, colocar a mão na terra, cuidar de plantas, né? Cuidar de árvores, cuidar das plantinhas em casa. Todo exercício que a gente coloca a mão na terra é um jeito de aterrar, essa conexão com a terra, como eu disse, com esse ritmo, né? Entrar em ressonância com o planeta Terra, com essa energia telúrica da qual o nosso corpo também precisa e da qual o nosso corpo também recebe, né? Capta, armazena aí de alguma forma também, irradia. Então tem N maneiras de falar. Contato com a natureza é a forma mais fácil e mais simples de exercer e de exercitar, na verdade, esse exercício, essa técnica de aterramento. Então, qualquer coisa que você fizer em contato com a natureza, você está colocando a intenção para esse aterramento. Qualquer coisa, abraçar a árvore, né? Às vezes, brincar com o animal também ajuda, porque você recorda algumas coisas. Então, tudo isso vai auxiliando. Uma outra coisa também que eu tô lembrando, às vezes complementa esse exercício e esse processo de aterramento, é a gente comer raízes, alimentos que são raízes. Então, os tubérculos, né, cenoura, beterraba, a mandioca, as batatas, tudo isso ajuda a gente a fazer o quê? A aterrar. Então, a gente faz exercícios e a gente também pode consumir através da nossa alimentação essa frequência das raízes, que todas as raízes carregam. Isso ajuda a gente nesse processo de aterramento. Certo, Nelly? Te respondi aí, eu acho que faz sentido para todo mundo também, já fica como dica aí para vocês começarem a pensar nesse exercício de ground, não só aqui no plano da mente, mas também no plano real da matéria, fazendo, pondo a mão, pegando, comendo e lembrando dessa conexão com a Terra. Porque, como eu já disse outras vezes, nós somos seres espirituais numa jornada espiritual num corpo físico. Então, nós somos as duas dimensões aqui e agora o tempo inteiro. Não tem como separar. Agora eu sou espiritual, agora eu sou material. Não, é tudo junto, integrado. Então, se eu quero conexão divina, se eu quero conexão com essa fonte criadora, para que meu canal se fortaleça, eu também preciso pensar na raiz, como uma árvore. Sem raiz, essa árvore não é uma árvore. Sem raiz, ela não fica em pé. Sem raiz, a energia não sobe, a energia não se eleva, então fica pela metade. Então, o primeiro passo de todo o processo, quando a gente começa a falar de desenvolvimento energético, desenvolvimento espiritual, é olhar para o chão. Não é olhando para cima, a gente começa lá da semente. Então, a semente, para ela crescer, ela é colocada no chão. E a partir dali é que ela vai ganhando o quê? Impulso, energia e vai se conectando e indo em direção ao alto. E aí a evolução se torna verticalizada. Então, a primeira coisa é olhar para cá, para a base. E isso em termos energéticos, que eu estou dizendo agora em relação à questão da energia e conexão com a Terra, mas também quando a gente fala em raiz, olhar para a nossa origem. E aí eu estou dizendo, porque eu também sou consteladora, a gente olhar com bons olhos a nossa origem, da onde a gente veio, para que esse fluxo divino da vida, para que essa fonte de vida chegasse até você. Então eu não posso, né, simplesmente achar que eu sou
uma semente ao vento, que não é assim. A gente tem uma história e todo um contexto aqui por trás. Ou seja, todos nós temos raízes. E essas raízes que nos dão força para seguir em frente, que nos dão todos os recursos necessários para a gente seguir para a nossa vida. Então, hoje de manhã eu falei sobre isso, eu achei interessante que me veio isso na live da manhã e tá me vindo isso de novo hoje, agora às 20 horas. Eu tô achando interessante isso, mas eu espero que faça sentido para vocês que estão aí me ouvindo hoje, tudo isso que eu tô falando, porque as nossas raízes são fundamentais para esse desenvolvimento espiritual, para esse desenvolvimento dentro desse trabalho com o Reiki. Eu sempre friso, né? O Reiki não tem vínculo religioso. O Reiki não tem nenhuma conexão, digamos assim, religiosa, mas é uma prática espiritual. Ela carrega em si, propriamente dito, uma arte que nos convida a olhar para dentro. Essa arte secreta que nos convida à felicidade é justamente a gente saber de onde eu vim e para onde eu quero ir. Na verdade, para onde eu vou voltar. Então, esse exercício de nos conectar com a raiz nos coloca no momento presente. Então, a principal finalidade do enraizamento, além de potencializar o nosso corpo energético, é de novo a gente trabalhar com a primeira premissa lá dos princípios, só por hoje. Então, quando eu mando a intenção, quando eu coloco os meus pés de forma intencional no chão, o que acontece com a minha consciência? Eu fico presente. Então, o ground não é uma técnica propriamente dita do Reiki, mas é um conceito energético que a gente tem, que é esse contato intencional com o solo. Então, quando eu coloco os meus pés no chão, e agora que eu tô falando isso, deve estar todo mundo prestando atenção nos pés, quando eu coloco intencionalmente os meus pés no solo, no chão, eu tô presente. Eu me coloco no momento presente. Só de colocar a intenção, vou sentir os meus pés no chão, aqui e agora. Então, esse movimento já faz você exercitar lá os princípios do Reiki, só por esse exato instante, só por hoje, aqui e agora. Estou presente. Então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês hoje, né? De colocar os pés no chão, manter as raízes fortalecidas, mas também olhando para o alto. É essa via de mão duplas em que eu coloco os pés no chão, me ancoro no aqui e no agora, mas eu também elevo para que essa energia flua através de mim. Então, esse é o exercício que eu quero propor aqui hoje para vocês, porque além de conexão, além de ampliar as nossas percepções, além de colocar a gente no momento presente, fortalece o nosso canal energético. Deixa o nosso corpo mais vibrante, deixa o nosso corpo mais forte, deixa o nosso corpo mais presente. Então, esse é o convite que eu faço para vocês hoje de experimentar. Né? Amplie a nossa percepção, amplie a nossa atenção, traz clareza, traz mais lucidez, porque você está presente, então melhora a memória e tantas outras coisas. Então, equilibra, né, os nossos chakras inferiores, aqui o básico, o sacral e o plexo solar, que são conectados a essa energia mais telúrica, mais conectada com a terra. Então, tem um monte de benefícios quando a gente faz esses exercícios de aterramento e dá mais centramento, traz mais concentração, né, e tantas outras coisas. Então, se você tá aqui hoje assistindo essa live e tá aí meio se sentindo aérea, meio desconectada, né, meio sem chão, aqui tá o exercício para você fazer em qualquer momento da sua vida, onde é que você esteja, você pode fazer isso. Tudo bem até aqui? Perguntas, dúvidas, me contem aí pelos comentários. A gente já começou e eu engatei aqui a falar, e desesperadamente já falei, né? Já passei um monte de coisa aqui para vocês. Me contem pelos comentários se tá tudo bem até aqui com essa técnica que a gente vai fazer. Se faz sentido isso para vocês, a gente tá
falando sobre isso aqui hoje. Dúvidas, perguntem, me contem aí pelos comentários pra gente continuar. Tô vendo que tem umas pessoas novas entrando aqui, me conta também quem tá chegando aí de primeira vez. E já que eu abri um parêntese aqui, já vou logo dizendo, ó, tem corações aqui embaixo, aqui tem um coração aqui embaixo. Esse coração, quando você aperta, ele faz com que o Instagram, ele abra o algoritmo, né? Então, quando você aperta, mais pessoas recebem esse conteúdo, mais o Instagram entende que essa live é relevante, por isso ele envia para mais pessoas automaticamente. Por isso que eu falo que abre o algoritmo, ou seja, abre um portal aí para nós. E aqui embaixo também tem um aviãozinho que parece um avião de papel, que se você clica nele, aliás, vamos clicar todo mundo agora nesse avião de papel. Eu vou clicar aqui também para enviar para algumas pessoas, para que as pessoas venham para a live. Então, seleciona aí 5 pessoas e manda essa live para os seus amigos. Eu mandei aqui para 5 pessoas. E aí, as pessoas que você pensa que apareceu aí, já conecta com a live diretamente. Então, facilita o acesso das pessoas também quando você envia. Tem um botão aqui embaixo também, ó, de ponto de interrogação dentro de um balão. Ali você pode fazer perguntas. Eu estou ensinando isso diariamente para as pessoas aqui durante as lives, porque muita gente não sabe mexer com essas ferramentas. Então, com muita paciência, com muita calma, a gente vai vencendo esses desafios tecnológicos. Então, não se preocupem, confiem, experimentem aí usar essas ferramentas que estão à nossa disposição. Tudo bem, então, com esse assunto do enraizamento, do aterramento, do ground, dessa técnica? Eu passei para vocês um pouquinho do conceito, do que é, do que trabalha, quais são os benefícios, como é que eu desconecto, como é que eu conecto, quais são as formas que eu faço isso. Tudo isso eu já falei, né? Agora, para fazer esse enraizamento, para eu cultivar isso no meu dia a dia, eu tenho que entender que esse enraizamento é uma atitude mental de direcionamento da consciência. Como eu disse, de forma intencional, o que a gente vai fazer? Eu vou sentir os meus pés no chão. Eu vou levar a minha consciência para perceber os meus pés. E aí, eu não preciso olhar para o meu pé para eu perceber e sentir os meus pés, não. Eu vou simplesmente captar, direcionar toda a minha consciência para os meus pés. Eu gosto, particularmente falando aqui, abrindo mais um parêntese, eu particularmente gosto de fazer essa prática ao ar livre. Quando a gente vai para a fazenda, a gente faz retiros lá na fazenda, a gente bota muita música xamânica para ativar o corpo. Então a gente dança muito primeiro, a gente bate o pé no chão muitas vezes primeiro, para começar a ativar isso, né? Agora você tá aí na sua casa, muita gente mora em apartamento, né? E às vezes não é possível ficar completamente numa área externa, numa área verde. Então, coloca uma música para você e sente como se estivesse batendo levemente, sentindo os pés no chão, movimentando o corpo de um lado para o outro, sentindo o peso. É como se eu transferisse o peso de um pé para o outro para sentir os meus pés, a sola dos meus pés. Porque às vezes faz tanto tempo que conscientemente eu não sinto os meus pés e eu preciso resgatar essa consciência. Então a música ajuda muito nesse processo. Então o movimento ajuda nesse processo. Então, particularmente falando, eu gosto de colocar música para fazer esse exercício inicialmente. E aí depois eu direciono toda a atenção para os meus pés e faço a prática de visualizar de fato raízes ancorando e se conectando ao centro da terra. E é dali fluir energia para o meu corpo. Então, basicamente, como eu estou dizendo, esse ground que a gente está conversando hoje é uma atitude mental de conduzir a sua consciência de forma intencional para os seus pés. É um exercício meditativo, de certa forma, mas ao mesmo tempo que eu trabalho com a presença plena, a gente está trabalhando também com visualizações. Então, eu visualizo essas raízes crescendo. Eu visualizo que dos meus pés fluem
e se conectam com a terra. Então, essa atitude mental de forma intencional, para quem já fez as práticas de meditação comigo, já participou dos desafios de meditação que eu já fiz, eu já disse algumas vezes que dentro das práticas meditativas a gente tem o quê? A gente tem os elementos âncoras. E quando eu direciono para o meu pé, quando eu coloco a intenção lá no meu pé, o que se torna o elemento âncora nessa prática? A sola dos meus pés. Então, as solas dos meus pés passa a ser o elemento âncora, essa percepção passa a ser o elemento âncora dentro dessa prática, tá? Eu tô dizendo isso para ficar mais fácil de entender que toda meditação que a gente faz tem uma finalidade, tem um propósito. A gente não medita sem ter um propósito, né? Até eu gosto sempre de lembrar que tudo que a gente vai fazer tem um propósito. O para que eu tô fazendo isso? Se eu tô fazendo isso para relaxar, então as posturas vão ser diferentes, o jeito de fazer vai ser diferente. Se eu tô fazendo essa prática para ativar o meu corpo, o melhor jeito de fazer essa prática é em pé. Essa de hoje, principalmente, é em pé, não é nem sentada nem deitada, porque eu quero potencializar as minhas raízes, fortalecer a minha conexão com a terra. Posso fazer sentada essa prática? Posso fazer. Mas quem tem a possibilidade de fazer essa prática em pé, faça, porque a gente percebe muito mais a energia fluindo para todo o corpo. Mas não tem problema fazer deitada. Agora, não dá para fazer deitada, né? Sentada até vai, agora deitada, pra gente sentir a sola, seria melhor em pé. Agora, Manu, não consigo fazer em pé, não consigo fazer sentada, tô com problemas, preciso fazer uma prática de aterramento, gostaria de fazer, posso fazer deitado? Pode, né? Dentro das condições e das possibilidades de cada pessoa, a gente vai adequando. Mas se você pode fazer essa prática em pé, com certeza você vai se sentir muito mais ancorado e aterrado. Tá bom? Então, a finalidade não é para relaxar aqui hoje. A finalidade é ativar o corpo. E a gente tem várias formas de ativar, tá bom? Então, quando eu faço aterramento, quando eu faço essa técnica, quando eu faço essa prática, fique bem claro, a gente está equilibrando, a gente está harmonizando as energias do céu e da terra em nós, no meu corpo. E é importante que a gente tenha essa percepção como se fosse uma árvore, né? A gente tem a copa, a gente tem as folhas, a gente tem os galhos e da mesma forma a gente tem raízes. Então eu estou equilibrando esse movimento energético que existe dentro de mim, céu e terra, yin e yang, ok? Vamos para a nossa prática então? Me contem aí pelos comentários, vamos para a nossa prática. Me contem aí pelos comentários. Tudo bem até aqui? Falei muito rápido? Tem gente que às vezes fala que eu falo rápido aqui, né? Mas é porque vem muitas coisas e eu quero passar para vocês tudo que é possível em 50 minutos para que vocês recebam esses ensinamentos e possam aplicar na vida de vocês, né? Isso é o mais importante. Aplicar, experimentar. Norcília está dizendo que sim, podemos ir para a prática. Então, para começar a nossa prática, eu vou ficar aqui sentada porque eu tenho que mexer aqui nas músicas, mas hoje eu quero sugerir que quem puder ficar em pé, que fique em pé um tempo hoje, tá bom? Tudo bem com essa prática, se puder ficar em pé? Vocês vão perceber que a sintonia de hoje é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Ah, o Flávio tá falando que eu falo rápido. Falo mesmo, Flávio. Vocês vão perceber que a sintonia e a frequência é diferente daquela outra prática que a gente fez antes de ontem, que a gente fez a da água, né? Que a gente limpava. Hoje a gente tá no solo, então a gente tá com músicas diferentes. Vocês vão perceber que a prática é um pouco diferente. Então fiquem em pé, todo mundo, quem puder ficar, quem não puder fica sentado mesmo, mas com essa percepção dos pés. E a gente vai começar a nossa prática, eu tô colocando a música aqui para não mudar. Então senta ou em pé. Quem tiver em pé,
movimenta o corpo para um lado, para o outro, para sentir os pés, o balanço do seu corpo. Aqui. Pronto. E vamos respirar profundamente agora. Sentado ou em pé, respira fundo. Relaxa os ombros, relaxa os músculos da face. Relaxa todo o corpo nesse momento, alinha a coluna, observa a sua postura. Deixa a sua postura ereta, uma postura ativa. Lembra da sua herança divina. Fica firme no chão, coloca os seus pés no chão. Se você quiser, faz até aquele movimento com os dedos, como se você estivesse colocando os pés em garras no chão. Sente os dedinhos movimentarem. Se você estiver descalço, sente a temperatura, a textura do chão. Eleva toda a sua consciência, direciona para os seus pés agora. Sente a energia que flui quando você direciona a sua atenção para os seus pés. E nessa postura de conexão com o solo, com a terra, você já pode sentir que as energias começam a fluir através dos seus pés. Passa pelos seus pés e entra no seu corpo através da sola. Se facilitar para você, você pode visualizar ou imaginar como se você fosse uma árvore e da sola dos seus pés começam a crescer raízes e se aprofundar no solo, no chão, na terra. E essas raízes vão crescendo, vão se esticando lá dentro do solo, para os lados, e essas raízes vão se ramificando, elas vão crescendo, e você apenas sente esse movimento lá dentro do solo acontecendo. As suas raízes crescendo e indo em direção ao centro da terra. Você vai sentindo cada vez mais uma profunda conexão com o solo. Respira. E quando você respira, sente que as suas raízes, elas vão absorvendo toda a energia que você necessita nesse momento, de fortalecimento, de coragem, de vitalidade. E você absorve das suas raízes essa energia da terra. Em determinado momento, você percebe que as raízes, elas estabilizam. Elas crescem o máximo e elas estabilizam. Elas chegam na sua profundidade. E você naturalmente percebe isso. Quando você sentir que as suas raízes
se firmaram. Agora você pode se nutrir. Agora você entra em sintonia com esse pulsar da terra. Então feche os olhos e respira profundamente, sentindo essa conexão com a terra. Lembre-se que a terra, que Gaia, é a nossa mãe que nos nutre, é a nossa mãe que nos fortalece nesta dimensão. Então receba esses nutrientes energéticos, essa vitalidade vindo da terra. Visualize, imagine que lá do centro da terra as energias sobem pelas suas pernas, passam pela sola dos seus pés, sobem pelas suas pernas, passam pelos joelhos, coxas, até chegar no seu chakra básico. Como se você visualizasse uma energia na cor vermelha subindo pelas suas pernas e se concentrando no chakra básico, na base da sua coluna. E quando você visualizar essa energia nesse local no seu corpo, respire. Respire e sinta toda essa energia vital, todo esse Ki que você recebeu. E permita que essa energia vá subindo para o restante do seu corpo até chegar no seu coração. Quando chegar no seu coração, respire mais uma vez. E agora, deixe que essa energia leve mais um pouco até o seu coronário e você sente que essa energia chega até o alto e se conecta com as energias do céu, como numa árvore, em que as folhas, em que os galhos crescem, as folhas se mostram, as flores podem surgir em algumas árvores, para que depois venham os frutos. Então sinta agora todo esse canal fluindo a energia de baixo para cima, dos pés para o alto e passando por todo o seu corpo. Subindo, subindo, traz a energia, conecta com o alto. Hoje o nosso trabalho é trazer as energias da terra para o céu. Hoje o nosso trabalho é de elevar essa energia vital a todos os nossos centros, da base para cima, fortalecendo as nossas raízes. Então, mais uma vez, sente a sola dos teus pés, sente essa sua conexão com esse planeta e observe como é maravilhoso, como é gratificante saber que nós temos essas raízes, que elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser nutridas. E esse é um bom exercício para a gente começar a fazer isso. Agora respirem profundamente, adotem uma postura de agradecimento.
guardando essa sintonia, guardando essa conexão no seu coração. Comprometa-se a partir de hoje, quando você der um passo, lembra que esse passo é sagrado. Ele é tão sagrado que a cada passo que você dá com intenção, ele se torna cada vez mais sagrado. Porque a intenção faz com que esse passo te conecte com as energias da Terra. Então, quando você caminhar, lembra de intencionalmente perceber cada passo que você está dando. Lembrando que cada passo que você dá aqui e agora é sagrado. Então não percam a chance, nem um instante, de nutrir essa conexão com a Terra. É a partir dessa conexão com o alto, se dá. Então faça esse compromisso com você, de estar cada vez mais em sintonia com esse pulsar que é natural. Estar em sintonia com a natureza, com as coisas da natureza. Então agradeça no seu coração por essas energias que foram disponibilizadas amorosamente para você. Agradeçam por esse momento e guardem no coração esse compromisso de se conectar com as suas raízes. Respira fundo, vai soltando o ar. Para quem estava com os olhos fechados, vai voltando, vai voltando. Vai mexendo um pouquinho o corpo, se quiser fazer um alongamento básico, traz a respiração lá de baixo, inspira, solta o ar, exala, abrindo os braços. Exala, abre os braços, aqui é exercício de Tai Chi. Então inspira, solta, exala, movimenta um pouco o corpo agora. E assim a gente encerra mais um dos nossos encontros aqui. Hoje a nossa prática foi de enraizamento, de grounding, de aterramento. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa prática de hoje e que vocês possam repetir sempre que for necessário, para que resgate e fortaleça, né, essa base, essa nossa conexão com o momento presente, mas também trazendo vitalidade para o corpo através dessa intenção de colocar os pés no chão de forma intencional para captar a energia do solo, para entrar em ressonância, em sintonia com o ritmo da Terra. Tudo bem? E contem aí pelos comentários como vocês estão para a gente encerrar. A Zélia está dizendo que foi maravilhoso, gratidão. Maria Augusta entrando agora. Maria Augusta, assiste o replay para você depois pegar essa prática, ainda mais você que está aí na natureza, vai ser bem legal de você fazer. A Nelly está dizendo que foi uma prática incrível, gratidão, Manu. Coloquem músicas, né, para fazer essa prática, também vale muito a pena. Dança ajuda muito nessa prática também. A Sueli está dizendo, o fluxo de energia foi tão intenso que cheguei a transpirar. Começa a transpirar mesmo, porque aquece muito. A Norcília está dizendo, amei, gratidão, boa noite. Tatá está dizendo, maravilhosa. Maria Reis, energizada. Eu quero que vocês observem também a frequência dessa prática que a gente fez hoje com a prática que a gente fez na terça-feira. Foi na terça-feira que a gente fez. São sintonias diferentes, são vibrações diferentes. Então, observe. Uma prática, às vezes, a gente sobe muito, fica num padrão mais sutil. Aqui é terra. Aqui a gente tá, batendo o pé no chão, dançando, movimentando. Isso tudo compõe essa frequência que a gente trabalhou hoje, tá bom? Observem os trabalhos, observem a energia de cada momento. Isso é muito importante. Ainda mais pra gente que tá nesse desenvolvimento dessa percepção energética. A Sueli tá dizendo, agora relaxar para dormir, gratidão. A gente agora vai desligando, como eu disse outras vezes, né? Vai desligando, vai voltando para relaxar e poder dormir tranquila e energizada, tá bom?
Obrigada a todas, minhas queridas amigas, obrigada pela companhia, obrigada por estar gerando esse momento aqui junto comigo. Esse momento a gente gera junto, né? A gente está aqui criando cada vez mais esse momento. Eu espero que vocês pratiquem isso aí no dia a dia de vocês, ensinem para outras pessoas, né? Coloquem isso à disposição de outras pessoas, caso essas pessoas queiram aprender e você queira ensinar. Mas quanto mais gente a gente coloca nessa sintonia, mais a gente se beneficia também, porque a energia é o todo, a gente está conectada coletivamente. Então, gratidão a todas, boa noite, tenham uma ótima noite todas vocês. A gente tem amanhã a nossa o nosso último encontro aqui na Semana do Reiki. Amanhã também encerra as inscrições para o nosso curso de Reiki online, caso vocês tenham interesse em participar. Amanhã a gente encerra as inscrições da primeira turma. E aí a gente vai começar um novo movimento com as práticas do Reiki, vai ser aos domingos, as nossas energizações coletivas, que vão ser mais ou menos assim, né? A gente vai fazer prática junto, a gente vai conversar um pouquinho, mas o foco vai ser a prática, vai ser gerar energia para o tudo, tá bom? Então, boa noite para todas vocês e até o nosso próximo encontro amanhã às 20 horas. Tchau, tchau!